Olá, bom dia! Começa agora o nosso Check-up Saúde, o programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. A pausa para um chá, nesse canto preferido da casa, os momentos descontraídos com o filho ao ar livre para sorrir, fazem parte da receita do equilíbrio nessa nova fase da vida da Ellen. Eu não menstruava, mas eu sentia tudo, a TPM, a chateação, as dores de cabeça. Eu cheguei a ficar 6 meses sem menstruar, e sempre com esses intervalos, mas quando vinha, era 9, 12 dias. Eu tô aí perto de uns 8 meses sem menstruar, mas cólica esse mês eu tive, então eu já tô esperando que tenha algum escape ainda. Por quase um ano, tudo era intenso. Cansaço, desânimo, temperatura do corpo. Eu ficar nervosa, às vezes eu procrastinava muito, cansada, não tinha vontade de fazer as coisas, chorosa, calor, frio, mudança, alteração de humor, terrível. Ellen está no climatério, um período de mudanças no corpo feminino. Quando a gente tem uma queda de estrogênio, de testosterona, então já começa a ter um pouco de fadiga, de cansaço, de indisposição. O desejo sexual ele diminui um pouco. A resposta metabólica, então, vai fazer exercício físico, a resposta do corpo já não é mais a mesma coisa. Um estudo internacional recente constatou que mulheres que estão na fase de pré-menopausa, ou seja, que já apresentam falhas no ciclo menstrual, têm até o dobro de chances de desenvolverem transtorno bipolar. Ellen teve muitas alterações de humor. Eu acordava bem humorada, do meu jeito, né? Dando bom dia pro sol. E qualquer coisinha virava uma chave. E eu ficava intolerante, chata. Aquilo ficava o dia inteiro me corroendo, porque aquilo parece que era pontual. Era isso. E depois voltava também, né? Às vezes passava uma borboleta e levava isso, eu voltava a dar risada. Parecia uma caminhada sem rumo. Ellen achou melhor procurar um médico e relatar como estava se sentindo. A gente primeiro vem como uma loucura, né? Bipolaridade, você tá bipolar. A gente precisa se entender, procurar entender o que está acontecendo para poder pedir o apoio de quem está do lado. Para você poder se comunicar e falar, olha, eu tô passando por um processo hormonal, e isso tá alterando tudo aqui dentro. Então eu peço um pouco de paciência e apoio, né? Ellen mudou o estilo de vida para enfrentar os desafios que muitas mulheres já conhecem e outras ainda conhecerão. Ela faz exercícios todos os dias, perdeu peso. Então, pegando a expectativa de vida de uma brasileira em torno de 73, 75 anos de idade, e a média de entrar na menopausa, que é aos 50 anos, ela vai passar de 20 a 25 anos na menopausa. E se a gente não cuida dessa qualidade de vida, a paciente tem uma vida muito ruim por muito tempo. Como a Ellen se imagina quando completar um ano na menopausa? Pelo menos uns 15 quilos mais magra. E sem nada disso, sem os calores, sem nada. E com bom humor. Sempre, esse eu sempre tenho, né? Hoje falamos de um assunto que está presente na vida de nós mulheres em algum momento, a menopausa. Das alterações de humor aos sintomas físicos, o período pré- e pós-menopausa é marcado por impactos significativos na vida da mulher. No Brasil, o IBGE estima que 29 milhões de mulheres estão nessa fase. Ondas de calor, insônia, mudanças de humor, diminuição da libido são reclamações bem comuns. Mas uma nova fase também pode trazer novas possibilidades. No Check-up Saúde deste domingo, quem veio conversar com a gente é a doutora Madalena Bandeira de Mello, ginecologista, especialista em climatério e menopausa, e o doutor Luiz Sobral, ginecologista e mastologista. Sejam bem-vindos. Bom dia, é um prazer estar aqui, Alice, mais uma vez. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês.
Doutora, a gente quer saber o que é climatério e como ele se diferencia da menopausa. Climatério é diferente mesmo de menopausa? O climatério, a gente fala que ele é uma data, é uma fase, né? E a menopausa é uma data. O climatério hoje a gente chama muito de perimenopausa, que é aquele período que antecede a menopausa, né? Onde geralmente iniciam-se os sintomas, os sintomas mais importantes que a mulher tem, como as irregularidades da menstruação, as ondas de calor. E aí ele vai terminar na menopausa, que a gente estabelece quando ela fica 1 ano sem ter menstruação. Aí a gente sabe que a partir dali ela entrou na menopausa. Doutora, e a menopausa ela vai afetar a saúde das mamas? A menopausa ela influencia todo o corpo da mulher e a mama também, como um órgão hormônio dependente, né, ela sofre algumas alterações com a menopausa sim, Alice. Ela pode começar a ter um processo de involução e aparecer cistos. Os ductos principais da mama também se dilatam, a paciente pode começar a sentir um pouco de dor, empontada no bico do seio, por alterações da mama no climatério. Agora, doutora, a gente quer saber quais são os principais sintomas do climatério que está aí contando que a menopausa pode estar chegando, o que a mulher sente e também a gente quer saber quando começar algum tipo de tratamento. Os sintomas, eles são muito variados, né? Eles podem variar bastante de mulher para mulher. Mas, assim, o que mais chama a atenção são as irregularidades na menstruação, que no início a gente sempre acha que a menstruação vai ficar falhando. Não, no início é o contrário. No início ela vai chegando, elas ficam mais próximas uma das outras, né? Curta. A mulher, isso, ela tem ciclos mais curtos. Ela começa a ter menstruações mais perto uma da outra, né? Isso é um dos primeiros sintomas que a diminuição do hormônio está acontecendo. E acompanhado a isso, muitos sintomas emocionais, né? Algum nervosismo, irritabilidade, a mulher fica um pouco mais impaciente, o sono fica pior, as ondas de calor começam a acompanhar, o que atrapalha mais ainda o seu sono e as suas funções do dia a dia. E algumas alterações da sexualidade também podem acontecer. Então, são muito inespecíficos e muito variáveis de acordo com de mulher para mulher. E a gente vê que essa hora a mulher não sabe muito o que fazer, né? Às vezes fica com vergonha, que dá aquele suador no meio do dia, no trabalho. Já vi gente que carrega até um ventiladorzinho portátil. Às vezes, quando vai para essa parte da emoção, é difícil explicar para o companheiro, para as pessoas que estão próximas. Mas quais são os tratamentos disponíveis para lidar, então, com esse período do climatério, doutora? Hoje em dia, a gente já tem, né? Já está bastante estabelecido a terapia hormonal, que ela vai justamente repor esse hormônio, que é o estrogênio, né? Que é o que começa a diminuir ao longo da vida da mulher. Naturalmente, toda mulher tem uma diminuição da sua produção de hormônio pelos seus ovários e gradativamente, como essa quantidade for diminuindo, os seus sintomas geralmente vêm apresentando, vão piorando e agravando. Então, normalmente, o que a gente costuma fazer com bastante segurança hoje é a terapia hormonal, que a gente repõe um pouquinho de estrogênio e aquelas pacientes que têm útero também vão fazer uso da progesterona. E aí, para ter acesso a esse tratamento, o próprio ginecologista, nas nossas visitas de rotina, ele vai pedir um exame de sangue? Como isso é feito? Porque tem gente que vai na farmácia, eu acho que é copiar a receita da amiga, né? Isso jamais pode acontecer, né? Com certeza, o seu ginecologista que te acompanha ao longo da sua vida, ele vai ser capaz, sim, de diagnosticar, de saber exatamente quais são as deficiências, em que fase que você está, se você está na perimenopausa, na menopausa, vai conseguir avaliar, selecionar se você é uma paciente candidata a isso ou não, que a gente precisa de fazer alguns exames antes e prescrever para você com toda a segurança. Doutora, ainda falando sobre os sintomas, a gente queria saber o que é a dor nos seios, a mastalgia, e se ela pode ser realmente sintoma na menopausa. A mastalgia, a dor na mama, né, ela ocorre durante toda a vida da mulher, né? E na menopausa a gente pode ter uma dor mais específica, aquela que eu falei, empontada no bico do seio, mas não é um sintoma da menopausa, mas é mais comum aparecer na menopausa pela dilatação dos ductos principais. Não tem relação com câncer, mas pode incomodar e é um bom motivo para a gente chamar a paciente para fazer o seu check-up, né? Da mamografia, do ultrassom, para poder avaliar o risco de câncer que ela pode ter, e é um momento de orientação. Doutora, e a gente ouve muito falar em menopausa precoce, né? Quando que a menopausa é realmente considerada precoce e por que ela acontece? A gente tem que entender que são duas coisas diferentes. Uma coisa é quando você tem uma insuficiência do seu ovário prematuramente, que isso acontece quando acontece antes dos 40 anos.
A outra coisa é uma menopausa precoce, que acontece antes dos 45 anos. Então, são dois termos diferentes, mas que têm importâncias diferentes também. A gente sabe que a mulher, ela nasce com um número de células determinado no seu ovário que ela vai gastando ao longo da vida dela. Ao longo da sua vida reprodutiva, ela vai gastando essas células, até que chega um determinado momento da vida. E essas células são as que produzem os hormônios. Então, até que ela vai chegando em determinado momento da vida em que essa população se esgota. E com isso, a produção hormonal também diminui bastante. Não vamos dizer esgotar, porque tem outras fontes, mas diminui bastante, o que faz com que ela comece a ter esses sintomas da baixa da produção do estrogênio. Isso pode acontecer tanto antes, aliás, pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Mas a gente chama de insuficiência ovariana quando ela acontece antes dos 40 anos, o que é assim uma condição a gente considera como uma doença, inclusive isso deve ser tratado como uma doença. E o estresse, ele pode levar? Quais são as causas dessa menopausa precoce? Aí é multifatorial, né? Aí a gente não tem, assim, talvez ela tenha nascido com uma população folicular, uma população de células um pouco menor, fatores externos, ambientais, radiação, quimioterápicos, medicação, tabagismo, o estresse, não são inúmeros fatores que a gente não vai saber dizer exatamente, mas é tudo junto, um contexto. Temos uma dúvida dos nossos telespectadores, vamos ver? Ei, boa tarde, meu nome é Rita e a minha pergunta é: estando na menopausa, com ou sem os sintomas, é necessário fazer reposição hormonal? Bom, a gente não considera apenas o sintoma para julgar a necessidade de tratamento, né? Porque a gente sabe que a falta do hormônio no organismo feminino, ele pode levar a repercussões muito negativas no seu aparelho cardiovascular, nos seus ossos principalmente, na sua sexualidade, numa atrofia genital. Então, a gente não necessariamente ela precisa manifestar um sintoma específico. Ela precisa saber que a terapia existe e que pode beneficiá-la de várias maneiras. E cabe a ela, compartilhadamente com a gente, decidir pela terapia ou não. E quais são esses tratamentos, doutora, de reposição hormonal? O que existe para o tratamento da menopausa? Olha, existe o hormônio que a gente produzia. É via oral? Existem várias vias de administração, né? Mas a gente prefere mais, hoje em dia, a via não oral, não comprimido. Não que isso seja contraindicado, não que a gente demonizar isso de maneira nenhuma. Tem mulheres que se beneficiam com isso também, mas de preferência, o que a gente tem feito mais atualmente é pela pele e não tomar o comprimido em si. Agora, tem muita gente que faz receita caseira também, né? Mas isso a gente chá daquilo, planta daquilo, legume. Tem alguma verdade nisso? Olha, assim, quem sou eu para dizer que não? Mas assim, você pode ter talvez algum alívio dos sintomas, talvez. Mas o benefício real que a gente deseja com o estrogênio, essas medicações não vão fazer. Aí a mulher foi ao médico, recebeu o tratamento, tem acesso a essa medicação? O SUS fornece os medicamentos de reposição? Não, ela tem que comprar particular. Se o SUS fornece, como nós na Hospital das Clínicas, é porque a gente leva. A gente tem parcerias com o laboratório, a gente tem, nós levamos as medicações também, mas não existe uma pactuação para o fornecimento, pelo menos em Vitória. E aí essa mulher então resolveu fazer esse investimento ou conseguir um médico anjo lá com essa doação da medicação. Se ela não fizer o tratamento, o que pode acontecer? Quais são as consequências de não tratar algo que foi detectado como sendo necessário? Não, primeiro a gente tem que entender que a gente não está falando de doença, né? Não estamos falando de uma doença menopausa. Tipo assim, se você não tratar, você vai ter um agravo à sua saúde. Não, mas a gente sabe que as mulheres que se submetem à terapia hormonal, elas de fato têm uma qualidade de vida muito melhor, né? Ela diminui a incidência de algumas doenças. A osteoporose, que mata demais a mulher, assim, não é que mate, mas a consequência dela pode levar a uma péssima qualidade de vida. A doença cardiovascular, que é o que mais mata a mulher hoje em dia, né? E a terapia hormonal tem uma participação também nisso. Então, não que ela seja um motivo de uma doença, mas a gente sabe dos benefícios na melhoria da qualidade de vida dela. Então, o que a doutora está falando é que tratamento e lidar com a menopausa é lidar com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. Não deixe de procurar o seu médico, o seu ginecologista, se você está tendo qualquer um desses sintomas que a gente está trazendo aqui. E a gente quer saber, doutor Luiz Sobral, quando é necessário fazer a mamografia após a menopausa? A gente sempre preconiza a mamografia anual. A gente começa antes até, né? Porque a gente recomenda a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela bate muito nisso, a Sociedade de Radiologia também.
no sentido de fazer mamografia anual a partir dos 40 anos. E na menopausa a gente mantém essa mamografia anual. Uma vez por ano é o ideal para a gente poder fazer a detecção precoce do câncer de mama. E acontece alguma mudança na densidade da mama dessa mulher na menopausa, no corpo como um todo? A mama pode diminuir a densidade depois da menopausa. Isso é uma coisa boa, porque a mama com menos densidade tem mais risco de câncer de mama, né? Mas nem todas as mulheres têm diminuição da densidade no climatério. Então é uma coisa individual. Toda paciente deve fazer sua mamografia anualmente e a densidade mamária vai ser um ponto importante aí no controle das pacientes. Doutora, e se a gente tiver que falar de um protocolo, quais são os exames recomendados durante a menopausa? O que a mulher não pode abrir mão de fazer? Na verdade, a mulher ela tem que tentar ao máximo chegar na menopausa saudável, né? Ela tem que tentar chegar na menopausa com um controle adequado do peso, com seus níveis pressóricos adequados, com seu colesterol adequado, ou seja, com a sua saúde adequada, né? Porque aí a gente vai ter um resultado muito melhor na manutenção da sua saúde. Mas basicamente uma rotina ginecológica, né, que a gente faz anualmente nessas pacientes a partir dos 40 anos, uma mamografia bem feita, né, se precisar um ultrassom de mama também associado, uma avaliação da sua saúde geral como um todo, seus exames de rotina, seu colesterol, sua glicose, os seus fatores de risco cardiovascular, né? Então a gente não é nada de tão grande, tão importante. Uma avaliação geral da sua saúde, não só ginecológica quanto metabólica também. Ficou alerta, hein? Quem passou aí mais de um ano sem fazer nenhum tipo de exame, é o que a doutora falou. Eu queria aproveitar esse gancho para falar um pouquinho da questão do tabagismo, né? Porque a gente fala muito de câncer de mama, mas o câncer de pulmão hoje já é o quarto na mulher e a mulher parece estar assumindo o papel do homem na manutenção do uso do cigarro, do tabaco, né? Nós estamos vendo uma diminuição da mortalidade do câncer de pulmão no sexo masculino, isso não está sendo observado no sexo feminino. Agora, com novos métodos de prevenção do câncer de colo, eu acho que o câncer de pulmão vai acabar ultrapassando até mesmo o câncer do colo do útero. Então, a gente faz um alerta que nos hábitos de vida, né, saudáveis, né, o combate ao tabagismo, eu acho que também é uma coisa que no climatério a gente preconiza, mas que deve iniciar em qualquer fase da vida. Eu acho que o cigarro eletrônico deve estar tendo algum papel aí, né? Porque facilita ali o acesso, não tem o cheiro. Com certeza. Fica o alerta, gente. Temos mais dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos ver? Olá, bom dia. Meu nome é Franciene. Gostaria de saber se existe menopausa cirúrgica e qual a diferença da menopausa normal. Sim, a menopausa cirúrgica acontece em algum momento da sua vida que você precisa retirar os seus ovários, né? Por algum motivo, ou um tumor ovariano, ou alguma situação em que se fez necessário a retirada dos ovários antes da sua menopausa. Doutor, e a gente quer saber se a terapia de reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama. O senhor estava falando sobre câncer, aumento de risco elevado, esse é um medo comum, né? Ali do coletivo. Os grandes estudos mostram que realmente há uma elevação de risco, mas é pequena. Essa elevação, o risco de câncer depois de 5 anos, ela aumenta para 1,26. Né? O grande estudo da WHI mostra que se você tinha pacientes não usando hormônio, 30 tinha câncer de mama a cada 1.000 e 38 tinham câncer de mama a cada 1.000 que fazia a reposição. Então, esse aumento de risco existe, é uma preocupação, mas não é um aumento de risco grande. A gente considera aumento de risco grande quando o risco relativo acima de 2. E para o uso de hormônio é 1,26, é um risco baixo, e a gente sempre deve individualizar, ver a história familiar, a história pessoal. Se a paciente tiver testes genéticos, avaliar também testes genéticos, para decidir qual é a melhor conduta para aquela mulher individualmente em relação à reposição hormonal. Nós não devemos ter esse medo exagerado, porque alguns cânceres, o câncer de colo do útero, por exemplo, de endométrio, o de cólon do intestino, a reposição hormonal até ajuda a diminuir. Nós especialistas alertam, é importante fazer a reposição quando necessário, mas fazer com a ajuda de um especialista, gente. Mais uma vez, não é para copiar a receita de ninguém. Cada um tem que seguir uma recomendação individualizada. Daqui a pouco, nossos especialistas vão responder a gente sobre mitos e verdades quando o assunto é menopausa. Será que no SUS existe algum tratamento gratuito? A gente já falou aqui sobre a medicação. Eu te respondo já já.
Estamos de volta com o Check-up Saúde, com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo aqui para você. E a gente vai de mito e verdade agora. Doutor, falando em menopausa, o único tratamento possível é a reposição hormonal? É lógico que hábitos de vida, alimentação saudável, combate ao álcool e tabagismo são importantes, mas o tratamento mais efetivo, que melhora a onda de calor, ressecamento vaginal, é o tratamento hormonal. É uma verdade isso. Doutora, e a gente quer saber, depois da menopausa não é possível engravidar, é verdade? Verdade. Pelas vias naturais, verdade. Doutora, e a gente quer saber, a menopausa só chega depois dos 50 anos? Não, isso é mito. A idade da menopausa coincide com a idade da mãe. As telespectadoras podem até perguntar à sua mãe quando entraram na menopausa, que é uma boa estimativa. E ela ocorre normalmente no Brasil em torno de 50 anos. Mas dos 40 em diante a gente já considera normal e antes dos 40 a gente considera menopausa precoce. A mulher fica mais suscetível a algumas doenças na menopausa, é verdade, doutora? Sim, a osteoporose principalmente, né, que é uma causa importante de agravo à saúde da mulher, alterações do coração, dos vasos sanguíneos, sim, verdade. Problemas como insônia, depressão e ansiedade são comuns nessa fase. Verdade ou mito, doutor? Verdade. Ela vai ter que fazer o luto, né, da perda da fase reprodutiva dela. Ela, dependendo de outras situações, pode estar mais susceptíveis à depressão, à ansiedade. E isso é uma verdade que ela deve ser acompanhada com um especialista. Doutora, e a menopausa altera a aparência de pele, de unha, de cabelo, é verdade? Sim, né, é verdade. A regressão biológica, né, o processo de envelhecimento, isso é uma coisa natural e que as mulheres têm que saber lidar com isso, porque isso é a vida, né? Nossa vida é isso e a gente tenta lidar da melhor maneira possível com isso. Doutor, esclarece pra gente o que o SUS oferece no acompanhamento e tratamento da menopausa. Bom, hoje a gente tem um ambulatório lá no UCAM de climatério e também tem um ambulatório de osteoporose que é feito pelo professor Benhu. E algumas medicações para osteoporose tem gratuitamente pelo SUS. No entanto, a terapia hormonal não tem, a não ser que os professores levem a amostra grátis e ajudem as pacientes a fazer a sua reposição. Perfeito. Esse foi o Check-up Saúde de hoje, no seu domingo. Agradeço a presença, doutora Madalena, doutor Sobral. Obrigado, Alice. É um prazer estar aqui junto com a Madalena, minha colega de departamento. Somos todos UFs. Exatamente. Somos todos o CAM. Pela sua saúde, gente, se cuida, procura o seu médico, procura a unidade de saúde do seu bairro, não deixe os seus exames para amanhã. A prevenção pode mudar a sua história e a história da sua família. Até o próximo Check-up Saúde.